Hoje vamos para mais um Curiosidades Inúteis que não vão mudar na sua vida. Hoje, em especial, vamos falar um pouco sobre a história do Brasil. Algumas histórias interessantes para você jogar a conversa fora e conversar com seu amigo sobre curiosidades totalmente inúteis. Muito antes de qualquer registro científico formal, povos indígenas da Amazônia já descreviam uma criatura enorme, coberta de pelos, com garras longas, cheiro insuportável e um rugido capaz de paralisar quem ouvisse. Chamavam essa criatura de Mapinguari. Durante muito tempo, isso foi tratado apenas como uma lenda, mas no século XX, alguns pesquisadores começaram a notar uma coincidência incômoda. A descrição do Mapinguari é estranhamente parecida com a de uma preguiça gigante pré-histórica, como o Megatherium, um animal que viveu na América do Sul até cerca de 10 mil anos atrás. Diferente das preguiças atuais, esse animal podia atingir o tamanho de um elefante pequeno, se erguer sobre as patas traseiras e usar garras enormes como defesa. Alguns cientistas, como o biólogo David Orion, levantam a hipótese que as populações isoladas poderiam ter sobrevivido por mais tempo nas florestas amazônicas, alimentando relatos que atravessam gerações. Em 1817, 9 anos depois da corte portuguesa chegar ao Brasil, explodiu no Recife a Revolução Pernambucana, um movimento republicano que tomou o poder por 2 meses, criou uma bandeira própria, uma constituição com separação de poderes e até liberdade de imprensa. O que pouca gente sabe é que essa revolução quase trouxe Napoleão Bonaparte para o Brasil. Bonapartistas exilados nos Estados Unidos viram na República Pernambucana uma oportunidade perfeita. Eles enviaram dinheiro, armas e até navios para os veteranos de Napoleão para ajudar revolucionários. O plano? Usar Pernambuco como uma base para resgatar Napoleão na ilha de Santa Helena e levá-lo primeiro para Fernando de Noronha e depois para os Estados Unidos. O emissário pernambucano Cábuga conseguiu cerca de $1 milhão com os franceses. 2 navios chegaram ao Nordeste, mas já era tarde. A revolução tinha sido esmagada em maio e os franceses foram presos e expulsos. Napoleão morreu em Santa Helena sem nunca pisar no solo brasileiro. A primeira Constituição brasileira de 1824 foi outorgada por Dom Pedro I, mas o texto original era tão conservador que os deputados pediram mudanças. Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs a versão dele. Resultado, o Brasil teve uma Constituição que durou 65 anos e que previa pena de morte por enforcamento até 1888. Muito antes da independência, em 1789, rolou a Inconfidência Mineira. Tiradentes e outros inconfidentes queriam uma república inspirada na Revolução Americana e Francesa. O plano incluía até criar uma universidade em Vila Rica e abolir o monopólio do ouro. Delatados, quase todos foram perdoados, menos Tiradentes, que por muito tempo teve sua figura sucateada pela história, sendo trazido à tona apenas no final do período monárquico brasileiro, pois o movimento republicano precisava de símbolos nacionais para validar sua luta. Nesse mesmo período surge a pintura clássica de Tiradentes, imagem essa que tem como objetivo relacionar ele à figura de Jesus Cristo, já que a verdadeira aparência de Tiradentes é desconhecida até os dias de hoje. No final de 1918, já nos últimos dias da Primeira Guerra Mundial, a Marinha do Brasil enviou uma divisão naval para ajudar os aliados no Mediterrâneo. Os navios brasileiros, comandados pelo almirante Pedro Max Frontin, patrulhavam o Estreito de Gibraltar com ordem de ficar atentos a submarinos alemães. O encouraçado inglês HMS Britannia havia acabado de ser torpedeado na região, então o perigo era real. Uma noite, os vigias do cruzador Bahia avistaram algo suspeito na água. Um objeto fino que subia e descia, parecido com um periscópio de um submarino. Sem sonar, sem radar e com os nervos à flor da pele, a tripulação não pensou 2 vezes. Abriram fogo com os canhões contra o inimigo. O silêncio que veio depois foi constrangedor. Não havia submarino alemão nenhum. O que eles tinham acabado de metralhar era um cardume inocente de toninhas, pequenos cetáceos parecidos com golfinhos ou botos que nadavam tranquilamente ao redor dos navios. O episódio, que entrou na história como a Batalha das Toninhas, virou piada interna na Marinha. O cruzador Bahia sobreviveu à guerra e só afundou anos depois, em 1945, por causa de um acidente com munição. Em março de 1916, o luxuoso transatlântico espanhol Príncipe de Astúrias navegava rumo à Europa com centenas de passageiros, incluindo muitos brasileiros, quando bateu em rochas na costa da Ilha Bela, em São Paulo.
Era madrugada e o navio afundou em poucas horas. Oficialmente morreram 477 pessoas, mas relatos da época falam em quase 800 vítimas, contando com clandestinos e imigrantes pobres que viajavam nos porões. Foi o pior naufrágio da história marítima brasileira. O navio carregava ouro, café e até animais exóticos. Mergulhadores ainda procuram seus tesouros até os dias de hoje. No início da República, em 1909, morreu o presidente Afonso Pena e assumiu seu vice, Nilo Peçanha. Pouca gente lembra, mas Nilo foi o primeiro e até então único presidente negro do Brasil. Filho de um pequeno agricultor e de uma mãe negra, ele subiu na vida como advogado e político conservador. Governou o país por quase 2 anos, enfrentou crises econômicas e até mediou disputas territoriais. Na época, a imprensa evitava falar abertamente sua origem racial. Desde os anos 60, o Brasil tem um centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Em 1997 e 2003, o país tentou lançar seu próprio foguete, veículo lançador de satélites, para colocar satélites em órbita. Os lançamentos todos falharam, com acidentes que mataram técnicos e atrasaram o programa por anos. Mesmo assim, o Brasil foi um dos únicos países da América Latina com tecnologia própria de foguetes e sondagem. Hoje, ainda se lançam foguetes menores de lá, mas um foguete totalmente brasileiro em órbita ainda é um sonho dos brasileiros. Nos anos 60, barcos pesqueiros franceses começaram a invadir o litoral do Nordeste brasileiro atrás de lagostas. Eles pescavam a mais de 100 milhas da costa, numa região que o Brasil considerava parte de sua plataforma continental. O governo brasileiro protestou: lagostas não é um peixe que nada livremente no mar, ele anda no fundo, então pertence ao Brasil. Os franceses discordaram e mandavam cada vez mais barcos equipados com tanques especiais para manter as lagostas vivas. A tensão subiu rápido. Em 1963, o Brasil lançou a Operação Lagosta. Enviou navios de guerra, incluindo o porta-aviões Minas Gerais, para a região. A França respondeu mandando contra-torpeiros Tartor. No final, ninguém deu o tiro. A diplomacia resolveu o problema. A França ganhou autorização para pescar por 5 anos, mas tinha que dividir parte do lucro dos pescados com os brasileiros. No final do século XIX, o Acre era um território boliviano, mas milhares de brasileiros, principalmente nordestinos, migraram para lá atrás da borracha, que valia ouro na época. Eles declararam independência 3 vezes e criaram até mesmo uma bandeira e uma moeda própria. A Bolívia não gostou e quase vendeu a região para os Estados Unidos. Para evitar guerra ou perda total, o Barão de Rio Branco negociou o Tratado de Petrópolis em 1903. O Brasil comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas, uma fortuna na época. Entre 1912 e 1916, no interior de Santa Catarina e Paraná, rolou a Guerra do Contestado, um dos conflitos mais sangrentos e menos lembrados da história brasileira. Tudo começa com disputas de terra. Uma empresa americana construiu uma ferrovia e expulsou milhares de poceiros e camponeses. Sem terra e sem trabalho, eles se juntaram com o monge José Maria, que pregava o fim do mundo e a vida melhor. O governo federal mandou o exército, usou até aviões para bombardear, considerado uma das primeiras vezes que o Brasil utilizou o avião para esse fim, e a repressão foi pesada. Estima-se que entre 8 mil e 10 mil pessoas morreram, a maioria eram camponeses pobres. A guerra durou quase 4 anos. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo, mais um videozinho curtinho. Se vocês querem algum conteúdo em específico, comentem aqui embaixo. Se alguma dúvida ficou, também comentem. Deixem um like de vocês, curtam, comentem, se inscrevam no canal e fiquem bem. Abraço!